Então aí pessoal, vamos aí continuar o nosso trabalho. Então lembrando, mais uma vez, se estiverem gostando aí do vídeo, do material, deem um like lá no YouTube. Também, se estiverem achando, tá difícil, tudo mais, deixem lá um comentário, se não gostaram também. O objetivo é sempre realmente a gente melhorar esse conteúdo, beleza? Então continuando aí nosso trabalho, tínhamos desenvolvido aqui o Data Table, só que ele estava buscando essas informações só isso daqui que eu tinha preenchido. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o nosso ManageBean para buscar as informações do nosso serviço. Aqui eu só estou fazendo umas configurações bem simples para facilitar aqui a minha vida, para não... Só para ele importar isso daqui automático. Então, vamos implementar esse trabalho de recuperar as informações do serviço. Como que isso vai funcionar, pessoal? Eu vou pedir para o Spring, no caso Spring Hash, para que ele injete para mim um objeto nesse Product Service que nós colocamos aqui no nosso ManageBean. Então toda vez que o cara instanciar isso daqui, esse ManageBean que o cara abrir lá no site dele, ele vai automaticamente já injetar aqui o nosso serviço, só que é o nosso serviço remoto. Esse Product Service aqui, ele vai acessar esse cara aqui que está rodando em background, que eu tinha colocado lá no início para rodar, que é o nosso server. Ele que vai disponibilizar as nossas informações. Então aqui eu vou simplesmente colocar assim, ó, productservice.findAll. Tranquilo? Em tese, isso daqui deve buscar os nossos produtos. Eu vou deixar essa variável aqui só para... eu vou remover isso. Quer dizer, eu vou deixar aqui, que não vai influenciar em nada. Porque assim, nós vamos utilizar nesse momento apenas o método get e não vamos utilizar o set. No nosso trabalho aqui, isso aqui vai ficar um pouco diferente. Já já eu falo por que isso aqui vai ficar diferente. Então aqui, ó, aqui nós vamos injetar o nosso serviço remoto que está rodando lá no server. Só que nós precisamos fazer uma outra configuração aqui dentro do nosso contexto de aplicação do Spring, que é adicionar este carinha aqui. Então, ó, o que eu estou colocando aqui, pessoal? Aqui eu estou colocando a referência para o meu serviço remoto. Em específico, eu estou criando aqui o nome do meu ManageBean, então Product Service, que tem de bater com esse nome aqui, ó, Product Service, do nosso código. Estou definindo essa classe aqui que vai ser injetada lá, só que ela vai ser do tipo iProductService, que é a nossa interface do serviço remoto. E aqui, pessoal, o que eu estou colocando? Aqui eu estou colocando uma propriedade que eu vou definir ali no arquivo. Só que essa propriedade seria como se fosse isso daqui, ó, http localhost 8080. Tranquilo? Então, em vez de colocar esse caminho aqui, eu vou colocar no arquivo wproject.web.jsf.properties, que está dentro da pasta conf. Então, aqui dentro da pasta que nós vamos criar, pasta conf, domain resources, vamos criar aqui um arquivo de propriedades, e nessas propriedades vamos colocar uma propriedade service.hostname igual a http localhost 8080. Então isso daqui, pessoal, é o endereço lá do meu server remoto e a porta do meu server remoto.
beleza? O importante é lembrar, pode ser que isso aqui esteja em outra máquina, então seria necessário apenas mudar aqui em vez de localhost, colocar o IP da minha máquina. Então aqui, pessoal, nós podemos colocar aqui vários serviços para serem injetados. No meu caso aqui eu estou colocando apenas um. Possivelmente a gente, no desenvolvimento em si, vai ser necessário colocar vários, como ali no exemplo que nós já temos de categoria, de order detail, beleza? Então aqui nós podemos colocar vários serviços remotos para serem injetados. Então isso daqui é o meu serviço sendo criado, isso aqui é o meu arquivo de propriedades que está definindo essa propriedade service.hostname. Tranquilo? Nesse arquivo aqui de contexto eu não vou mais trabalhar, não vou mexer mais nele, no arquivo de conf também não. Então até então isso deve ser o suficiente para ir lá no banco, recuperar as informações e mostrar. Só tem um pequeno detalhe que já eu mostro para vocês. Vamos colocar esse cara aqui no canto. E aqui. Beleza. Finalizou. Então, ó, carregamos aqui o nosso main. Então, na hora que eu clicar aqui no Products, ele veio aqui no meu serviço e buscou aquelas informações, correto? Só que tem um pequeno porém, pessoal. Observe o seguinte, na hora que eu cliquei para fazer a paginação, ele veio aqui e trouxe fez várias consultas, muitas consultas. Por quê? Por que ele fez isso? Então aqui, ó, já são os nossos dados. Observem quantas chamadas que são feitas no nosso serviço só para preencher uma vez o meu data table. Acontece que esse getProducts ele é chamado várias vezes em apenas uma renderização da minha página. Tranquilo? Então isso é um problema sério. Então, em vez de fazer esse trabalho de toda vez que o meu método ser chamado, meu getProduct ser chamado para hora que estiver sendo renderizada a página e eu ir lá no banco e buscar, nós precisamos pensar em outra estratégia. Então qual que vai ser a estratégia? No momento que eu carregar a minha view, a minha página, eu vou já buscar para aquela página as informações do banco. Busquei, guardei nos meus produtos, na minha lista. E cada vez que esse getProduct ser chamado aqui, para nós pouco importa, porque ele pode ser chamado várias vezes, não tem problema. Só que eu não vou mais executar aquele código de ir lá no banco várias vezes. Então eu vou apenas uma vez. Então vamos fazer esse trabalho. Então aqui, pessoal, nós vamos colocar aqui esse evento aqui da nossa view, que ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o nosso ManageBean, vai chamar o método onload. Nesse caso aqui, pessoal, ele vai efetivamente chamar o método onload e não um getOnload. Tranquilo? Porque ele não vai pegar uma propriedade em si, ele vai chamar esse método onload e esse evento vai acontecer quando ele estiver fazendo a pré-renderização da nossa view. Tranquilo? Então, na hora que ele estiver fazendo esse processo, ó, aqui void onload this.products this.productService.findAll. E aqui vamos colocar os products. Eu vou derrubar o nosso serviço apenas para dar um clean aqui
no nosso console para vocês verem que ele não vai chamar, em tese aqui mais, várias vezes o nosso serviço. Aceitam? Inicializando. Beleza, server rodando. Então, ó, chamou apenas uma vez. Se eu der a paginação aqui, chamou apenas uma vez. Então, essa é a nossa mágica. Tranquilo? Não ficar chamando, não colocar o método de recuperação dentro do próprio GET, pois isso vai trazer um impacto sério na nossa aplicação. A gente vai chamar várias vezes o serviço, e isso não é legal. Beleza? Então, tranquilo. Vamos fazer agora o desenvolvimento do processo de seleção de alguns elementos no nosso review. O que ele está reclamando? Então aqui, pessoal, eu estou criando, eu estou alterando aquele comportamento do meu data table para que ele permita selecionar linhas, os nossos registros. Tranquilo? Então nós vamos selecionar as linhas. E para cada registro que eu selecionar, eu vou ter aí uma chave, que seria esse Product ID. Product.id, que é a chave primária ali do nosso registro. Só que eu tenho de criar também aqui long id. É claro que nós nem vamos efetivamente chamar esse id e tudo mais, mas acaba que pelo menos no nosso data table, quando a gente faz um select, ele exige que tenhamos esse campo dentro do nosso produto, dentro do nosso registro. Então, estamos obrigados a colocar lá no nosso ManageBin. Beleza? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer um hot deploy para copiar a nossa página lá para target. Beleza? Deixa eu dar uma atualização já direto aqui nessa nossa página para ver se vai dar certo. Tem outra configuração, pessoal, que nossa, é muito chato, o próprio JET, que é legal que façamos o seguinte. Uma coisa que é interessante ser feita é adicionar aqui os nossas variáveis de ambiente que nós vamos rodar nossa máquina virtual, adicionar um espaço maior de memória para a nossa aplicação, porque como o JET fica sempre reiniciando, às vezes ele estoura a nossa memória, o PermGen. Vamos ver aqui se ele vai, já está funcionando a seleção, que antes não tinha. Tranquilo? Então, e observem, por que quando eu passo de uma página para outra, ele tira a seleção da anterior? Por quê? Porque aqui eu coloquei data table e vim fazendo referência para ele tirar a seleção das minhas linhas. Tranquilo? Meu JavaScript. Bem dizendo, acho que eu nem coloquei aqui o código para chamar aquele método. Mas beleza. Mas esse data table faz referência exatamente lá no nosso JavaScript. Então, vamos ver se a gente finaliza
e isso apenas nesse vídeo, esse restante do material. Aqui, pessoal, depois dentro do nosso, eu vou colocar o seguinte. Ó, aqui está faltando na parte superior as opções. Aqui está faltando as opções de adicionar um novo produto, deletar e atualizar um dado produto que eu selecionei. Então, para fazer isso, nós vamos adicionar na nossa página aqui um painel para encaixar ali todo o nosso conteúdo. Vamos colocar o form. O form porque nós vamos fazer submits para cada um dos nossos botões de adicionar, remover e atualizar. Deixa eu fechar aqui o form e também fechar o painel. Beleza, o que nós vamos ter aqui de código? No form, tranquilo, tem segredo. Aqui também, no painel também não temos segredo. Aqui eu só coloquei o nome que vai aparecer aqui no topo, que no caso seria um de produtos. Aqui eu tenho um botão, esse widget var, ele está fazendo referência, ele vai ser usado aqui, ó, no nosso JavaScript, beleza? Aqui, ó, por exemplo, delete button, é exatamente esse cara aqui, ó. Tranquilo? Então aqui, nosso botão adicionar, o que ele vai fazer? Na hora que o cara clicar no adicionar, ele vai chamar para mim essa outra página aqui que nós vamos já criar, beleza? Ele também vai chamar o nosso Action Listener, que é na verdade um método que ele vai falar que nosso método de adicionar está sendo chamado, beleza? E na hora que ele completar esse processo, ele já vai desabilitar os meus botões de atualizar e de editar, de remover registros. O delete, bem similar, nome que vai aparecer no botão, a ação que vai ser chamada quando eu clicar, que vai ser lá no nosso Manage Bin que nós vamos criar daqui a pouco. Isso aqui, ó, esse update. Esse update, ele significa que ele vai atualizar o conteúdo da minha tabela quando eu clicar, beleza? O onComplete na hora que acabar de completar, ele desabilita também os botões. O nosso atualizar é basicamente a mesma coisa dos anteriores. Ele atualiza meu data table, ele chama na hora que clicar essa página aqui, esse add update product.faces, e chama também o meu action listener, que é basicamente o método falando que está sendo atualizado. Tranquilo? E aqui tem um método também para desabilitar os meus botões. Deixa eu ver se só isso aqui já deve ser o suficiente para vermos funcionar sem ter que desenvolver a página ainda, por completo. Tanto a página quanto o nosso Manage Bin. Ó, pessoal, então aqui criei o meu panel, coloquei título Products, tá igual tá aqui, tranquilo? Coloquei também um botão de adicionar, eu não vou clicar aqui por enquanto, porque eu não criei nem o método, nem os métodos dentro do nosso Manage Bin, também não criei a página. Se eu selecionar aqui, ele não está fazendo, já eu mostro para vocês como. Então aqui eu já coloquei desabilitado, porque na hora que ele fez o onload da página, lembrando, aqui ó, no meu main, na hora que ele faz onload, ele já desabilita todos os meus botões desse é deletar e do atualizar também, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou só verificar aqui, Manage Bin Product. Eu vou criar aqui os nossos métodos dentro do nosso Manage Bin, desse carinha aqui. Então, dentro desse Manage Bin de produtos, nós vamos implementar, deixa eu ver o que nós vamos fazer ainda. Então, vamos colocar aqui
private eu vou colocar aqui essa propriedade, pessoal, que ela vai ser responsável por definir o elemento que está sendo selecionado no atual momento no meu data table. Para isso, eu também vou colocar aqui um Ajax. Então, o Ajax seria o quê? Seria um JavaScript assíncrono, que ele vai ir lá na minha página e passar o produto que está sendo selecionado. Então, Selected Product, beleza. Aqui, pessoal, estou colocando 3 Ajax diferentes. Um para fazer o seguinte: na hora que ele paginar, que ele fizer o ato de clicar em uma nova página no meu data table, ele vai remover as seleções, a seleção que ele tenha feito lá no meu ManageBean, que ele guardou qual que foi o cara que foi selecionado, e ele também vai chamar o nosso JavaScript, que seria o método de tirar a seleção de qualquer item que tenha sido selecionado no meu data table. Então ele chama esse método, desabilita os botões de atualizar e deletar, e também tira a seleção do meu data table. Beleza? Então esse Ajax vai fazer isso. Paginou, ele faz esse procedimento para mim. Na hora que eu tirei a seleção de uma certa linha, também, ele vai lá no meu método de tirar a seleção do meu ManageBean, do bin que eu tinha selecionado, e também desabilita os botões. Quando eu seleciono uma linha, o que ele faz? Ele chama lá no meu ManageBean o Selected Product, esse método, Select Product para selecionar o meu objeto, e também chamo o meu JavaScript Enable Buttons, que é para atualizar, para habilitar os botões de atualizar e deletar. Tranquilo? Então esse Ajax vai fazer isso. Então aqui eu preciso desenvolver esses 2 métodos aqui lá no meu ManageBean Product, de tirar a seleção e também de selecionar o produto. Então vamos pegar e criar esses 2 caras. Select. Então, public select product. Então, como aqui eu estou... Isso aqui, pessoal, é um evento do próprio JavaScript, então por isso que eu não vou receber o objeto completamente já preenchido, que seria a nossa entidade, beleza? Isso aqui é aquele problema de permitir. Então aqui eu estou, quando ele chamar esse unselect product, ele vai chamar esse método aqui, e eu vou simplesmente setar o valor nulo no meu selected product. Seria o cara que estava selecionando. Vamos colocar aqui mais um carinha, que é do log4j, para poder logar as informações. E aqui no nosso código nós vamos colocar isso daqui. Aqui esse cara aqui, pessoal, que nós também precisamos criar aqui, eu vou criar essa classe.
que é esse cara aqui, pessoal? Esse Ó, esse cara aqui, pessoal, ele é basicamente lá do meu Jackson, que é aquela dependência que eu tinha colocado, que ele vai pegar um objeto JSON e vai deserializar ou serializar para a gente. Então, esse cara aqui, ele vai ser responsável por fazer isso. Ele vai serializar e serializar objetos. Eu coloquei ele como estático aqui, porque ele vai ser o mesmo para todo mundo. Beleza? E coloquei aqui que ele não vai falhar caso ele não conheça uma certa propriedade que ele esteja passeando. Tranquilo? E aqui o que nós vamos fazer? Eu vou recuperar o objeto lá da minha página, que é basicamente esse objeto aqui, que é um JSON lá, e eu vou transformar ele num objeto do tipo Product Entity, e vou colocar ele exatamente no meu produto selecionado. Tranquilo? Se não chegar nenhum objeto, ou seja, tirou a seleção, eu seto ele nulo. E se deu algum erro também, eu seto como nulo e também logo isso para mim. Tranquilo? Então, com esse código aqui, já devemos ser capazes de trabalhar com o processo de selecionar os nossos objetos do data table e também fazer aquele processo de habilitar os botões de deletar e atualizar. O vídeo já está ficando grande, entendi. Finalizar ele aqui. Vai lá, buscou. Então, selecionei aqui, ó, observem, já apareceram os botões de deletar e atualizar. Exatamente por quê? Por causa dos nossos eventos, aqui, ó, desse aqui, ó, da linha selecionada. Ele vai e habilita os nossos botões. Tranquilo? E além disso, cada vez que eu seleciono um botão, uma certa opção aqui, ele está chamando aqui o meu Select Product. Acho que eu coloquei em modo de para rodar. Só para a gente finalizar esse vídeo que já está grande. Ele deve dar pau nesse primeiro momento. Aqui, pessoal, toda vez que ele roda a primeira vez, ele acaba não encontrando o projeto que ele faz referência. É besteira, né? Vai saber a loucura que o Eclipse fez. Deixa eu só rodar ele novamente aqui. Então vamos atualizar aqui a página. Ó, selecionei, chegou exatamente o meu objeto. Beleza? Se eu olhar aqui, ó, meu object, chegou o meu objeto que foi selecionado, só que veio em JSON. Se eu selecionar outro, ó, ele chama novamente, porque é um Ajax, e ele vai fazer esse trabalho de sempre chamar o meu método sempre que eu selecionar um novo objeto. Existem outras formas de se fazer isso, até mais indicadas, porque não é indicado sempre ficar chamando o server a cada linha que seja selecionada. Só que eu quis pelo menos mostrar alguns exemplos, talvez até mesmo de Ajax funcionando. Tranquilo? Então, pessoal, nessa parte nós finalizamos então
deixa eu ver, finalizamos então o desenvolvimento dos meus produtos, desse carinha aqui, e vamos ficar faltando, que é no próximo vídeo, a parte de adicionar, de deletar, adicionar e de fazer todo o trabalho. Aqui ainda está faltando deletar, já eu passo para vocês. Então no nosso próximo vídeo nós continuamos nosso desenvolvimento. Até mais, pessoal!